Para quem está nas redes sociais, é praticamente impossível não ver pelo menos um meme por dia. E tem até universidades federais brasileiras usando eles para se comunicar. A gente te conta essa história agora. Luiz é jornalista e trabalha na Secretaria de Comunicação da Universidade Federal de Goiás. A UFG usa memes em publicações nas redes sociais. Então, ele resolveu pesquisar sobre o que vê no trabalho. Eu e meu orientador partimos do pressuposto de que o meme é um fenômeno de comunicação e, por causa disso, ele carrega sentidos. Então, o meme ele é capaz de construir sentidos que explicam a nossa realidade social. Para uma instituição, para uma organização, ele também pode ter um potencial comunicacional. Então a gente analisa os memes a partir de duas dimensões. De relacionamento com os públicos, o que ele pode causar em relação à interação com esses públicos, ao engajamento com esses públicos e à produção de sentidos. Qual a imagem de uma instituição quando ela usa o meme, né? Quando a gente fala engajamento, é as pessoas reagirem àquilo, comentarem, exatamente, são 3 dimensões do engajamento que a gente analisou, né? Então é fazer comentários, compartilhar aquele conteúdo ou usar os botões de curtir, né? Porque hoje no Facebook não existe só o curtir, né? Existem outras reações. E esse conjunto de ações que o usuário pode fazer é chamado de engajamento. O pesquisador analisou 46 memes de 24 universidades federais brasileiras de todas as regiões do país. E aí, o que vocês observaram? Os memes são positivos para as universidades? Sim. O que a gente consegue observar depois de analisar essa amostra é que existe um potencial estratégico de comunicação organizacional no meme. É lógico que ele não é a única alternativa e nem é a salvação da pátria, né? Ele não vai conseguir fazer com que uma instituição como uma universidade, por exemplo, comunique com todos os seus públicos de forma eficiente. Mas a gente sim consegue descobrir alguns potenciais do meme. Por exemplo, fazendo uma comparação entre postagens duras, né? Mais tradicionais em relação às que usam meme, elas são capazes de gerar um engajamento mais que o dobro de engajamento. Então, postagens com memes, elas geram mais engajamento que postagens sem memes, né? É lógico que, a partir daí, você não pode provar que aquela comunicação foi eficiente, e sim que ela despertou mais atenção. Mas o que uma universidade pública, que inclusive não pode impulsionar ou tem dificuldades de pagar para impulsionamento de postagens, por exemplo, que empresas privadas podem fazer, elas têm que despertar a atenção num primeiro momento, né? Os memes eles são capazes de iniciar diálogos com a comunidade, então as pessoas interagem e a universidade tem um termômetro, né, do seu público, então elas podem interagir, utilizar ferramentas para incitar as pessoas, o seu público, a conversar com ela. Ele causa uma proximidade, então foi muito recorrente ver na amostra, principalmente na parte dos comentários, como os usuários interagem de uma forma muito aproximativa com as universidades. Então, por exemplo, a Federal do Rio Grande do Sul, ela é chamada de tia pelos usuários. Então, tia URGS. Então, é uma persona que é criada ali, né? A Federal Rural de Pernambuco, ela é chamada de Ruralinda pelos usuários, né? A Federal Fluminense, por sua vez, ela chama os seus usuários, os seus estudantes, né, a sua comunidade ali, de ufianos. Então, bom dia, ufianos, como vocês estão? Então, essa relação de proximidade. E uma vez chamando a atenção, a gente chega à conclusão também de que é possível falar sério com uma piada. Então, uma vez que eu chamo a atenção ali do meu público, eu consigo fazer com que ele interaja nas minhas publicações, eu posso transmitir conteúdos sérios, né? Então, assim, falar de um processo seletivo, falar que o SISU está chegando, ou falar que a biblioteca vai ficar fechada, né? Ao invés de fazer um informe, né, oficial, ali, formal, eu posso utilizar uma linguagem mais informal, divertida, né, que tem a cara do público da universidade e assim transmitir a minha informação.
E geralmente os memes são para comunicar com o público da universidade, a comunidade acadêmica mesmo. Isso, em todas as instituições o público central são os estudantes. A última pesquisa em relação à comunidade universitária, ela mostra que a média de idade das universidades é de 24 anos, então é um público que consome isso, e consome cultura pop, a chamada cultura nerd, né? Que isso está bem em voga, de filmes, né? Animações, séries, né? Então é o público que consome isso. Mas nós percebemos que há outros públicos que talvez possam ser beneficiados com isso. Ex-estudantes às vezes comentavam, faziam comentários nas publicações, professores também, técnicos administrativos e até mães e pais de alunos. A gente percebeu que algumas vezes eles também faziam comentários, fazendo perguntas ou elogios ou críticas nessas publicações que usam memes. Existem alguns cuidados específicos que se precisa tomar trabalhando com memes, a questão do humor? Existe um receio assim também, até onde a gente pode ir nesse tipo de comunicação? Sim, existem limites e isso foi dito nas entrevistas que eu fiz com 5 gestores de comunicação dessas universidades, né? E eles dizem sim que existem limites do humor, alguns relatam que já tiveram que explicar o conteúdo de algum meme, né? Dizer que a intenção não era exatamente aquela, ou tirar alguma publicação porque o conteúdo era ofensivo para determinado público. Então existe sim um limite e os profissionais de comunicação eles têm que estar muito atentos a isso, né? Apesar do jeito de brincadeira que os memes têm, na comunicação organizacional eles podem e devem ser pensados como coisa séria. O pesquisador percebeu que a maioria das universidades ainda não viu o potencial estratégico do meme. Porque o que a gente viu, se a gente for separar entre planejamento estratégico, tático e operacional, dentro dos estudos de comunicação organizacional existe essa divisão. O meme ele está muito no operacional, então é alguém ali na ponta, né, que abastece as redes sociais de uma instituição, que decide, né, colocar um meme sem prever um pouco o que aquilo pode dar. Geralmente é positivo, porque né, o meme carrega um humor e conversa muito com esse público, mas não está dentro de uma visão estratégica, que é preciso ter em qualquer ato de comunicação, em qualquer instituição.